Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Cybermente. Hoje eu vou estar mostrando vocês como criar narrações bem realistas com a IA do Gemini. Então eu vou mostrar aqui, já está na tela, né? Eu estou aqui no Google AI Studio e aqui dá para você fazer praticamente tudo com que você puder imaginar. Tem aqui do lado o chat, tem como fazer um stream que é para você conversar com a IA mesmo, assim, como se fosse um ser humano. Generate Media para criar vídeos e imagens, construir, se você quiser construir algum tipo de IA, dá para você usar aqui. E ele tá falando aqui também SDK, Without Key Try. Dá para criar assim, como se fosse um vibe code. Então, se você conhece vibe coding, é você usar linguagem de ser humano para máquina e aí a máquina escreve o código. E antes de eu mostrar para vocês como criar essa narração, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e se inscrever lá também na nossa newsletter, se chama Cybermente. É só você entrar no link aqui na descrição, colocar o seu e-mail, você vai estar recebendo edições da nossa newsletter sobre as coisas mais importantes que estão acontecendo no mundo da IA, da inteligência artificial, robótica. E a gente manda assim, demora 3 minutos e a gente manda no máximo 3 edições por semana. Depende do que estiver acontecendo, né? Então não se esquece de se inscrever aqui, é só colocar um e-mail, é bem simples e é de graça, você não precisa pagar nada. Mas vamos lá, você entra aqui no Google AI Studio. Então é só você escrever aí Google AI Studio, vai ser o primeiro lá, você vai entrar, se você tiver no Chrome ou se você tiver em outra conta, você já vai entrar com sua conta do Google. E não precisa pagar nada, pelo menos, assim, se você quiser aumentar os seus tokens, que são a quantidade de palavras que a IA vai falar, você pode pagar, né? Mas assim, é barato, porque é do Google, né? E assim, normalmente as coisas deles são bem mais acessíveis do que outros lugares. Então você vai entrar aqui, vai ter aqui Native Speech Generation. Você vai clicar aqui, geração de speech, né? De fala. E aí você vai ver essa tela aqui, que tem como você fazer multi-speaker audio, mas eu não vou mostrar como é que vocês fazem isso. Assim, é bem simples, você só vai criar 2 speakers e você vai ficar adicionando diálogos. E dá para você colocar também a modalidade de audio, voice assistant, que é como se fosse um assistente de voz de celular, e um podcast também. Mas eu vou mostrar um single speaker audio, que é só um IA falando, e que é mais simples para vocês entenderem. E aqui é o prompt. Então, o prompt que você tiver que colocar, você tem que ser bem detalhado no que você quer que ele fale ou faça, né? Então, é a forma que ele quer que você quer que a IA fale. Então, tá escrito ali, read aloud in warm and friendly tone. Leia em voz alta de uma forma amigável, e eu esqueci como é que é warm em português. Não é quente, não. Warm. Ele tá falando sobre o tom que ele tem que usar. E normalmente, quando eu tô botando aqui, você pode escrever em português e vai entender porque você tá mandando pro Gemini. Mas sempre é melhor você escrever em inglês. Então, se você conseguir, tiver a capacidade de escrever em inglês, entender inglês, como você tem que entender tudo em inglês, né? Mas se você tiver como escrever em inglês, você só escreve em inglês que vai ser mais fácil daí a entender. Porque quando tu escreve em português, ela traduz pro inglês. Então eu tô botando aqui, eu vou botar em NPTBR. NPTBR, que é como se fosse português brasileiro. E aí você tem como escolher a sua voz aqui, o Zephyr, Ready to build something awesome today? o Puck, Got a project in mind? Sharon. What do you want to explore? Então eu vou deixar o Zephyr mesmo. E eu já tenho um script aqui que eu vou colocar para só usar como exemplo. Vou copiar aqui para botar aí para a IA falar, produzir. Então você copia, já tem aqui o text aqui, que é para onde você vai colocar para ela gerar, e você vai colocar run. Então vamos ver o que vai acontecer. Run. Ela vai carregar, né? Tá sendo criado a narração, a voz, com o Zephyr, que a gente escolheu. E eu coloquei também o Gemini 2.5, mas tem outros aqui, se vocês estão vendo. Galera, Tem o Flash. preparem-se para uma novidade irada. Hoje vou mostrar para vocês o modo de voz do Gemini,
Uma inteligência artificial que está pronta para conversar de boa, como se fosse seu melhor amigo. Bora descobrir como isso funciona? Então tá aí. É muito legal, dá pra você escolher também outro modelo, mas esse aqui já é o Pro. O Flash provavelmente gasta menos tokens. Mas é assim que você faz uma narração, então dá pra você usar isso em tudo, assim. Dá pra você utilizar também a API deles, que é aqui Get API, e aí você consegue criar áudios com a própria Gemini. E se você quiser integrar isso com outros lugares, assim, o limite é o céu é o limite. Então, é muito legal se você quiser criar vídeos com vozes de IA que parecem seres humanos, dá pra você fazer, dá pra você também colocar isso em narrações de podcast, dá pra você criar um podcast, acredite ou não, dá pra você criar um podcast com esse multi-speaker audio, dá pra você criar um script de um podcast gigante aqui, colocar pra eles ficarem um conversando com o outro e postar como se fosse um episódio de um podcast. Então aí são algumas ideias. Então é isso, é isso que eu queria deixar com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e se inscrever lá na nossa newsletter Sabermente. Beleza, pessoal? A gente se vê na próxima com mais dicas de IA e como usar e também inovações. Valeu!